Hoje a live vai ser sobre o yoga e a meditação e os benefícios que isso pode trazer para quem pratica jiu-jitsu. Não vai ter tempo para a gente poder falar de mais coisas, mas eu acredito que o que a gente vai abordar vai ser bem interessante. E não só também para praticantes de jiu-jitsu, né? Assim, para os benefícios em geral, né? Do yoga e também até do jiu-jitsu para quem não pratica nenhum nem outro, ou para quem pratica um e gostaria de saber um pouco mais da outra modalidade. Hoje quem vai participar com a gente é a Dari, que é uma professora bem experiente aí já de yoga. Olá. Oi Dari, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo beleza. A galera tá entrando aí, fiz a abertura aqui, falei um pouco do que a gente iria falar. Tá. Ô Dari, já vamos começar? Vamos. E aí queria aproveitar já para poder falar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, né? Se você puder, né, dar aí, falar onde que você trabalha, onde que a gente conseguiria fazer uma aula com você. Tá. Eu trabalho na Vila Sônia, né? Tem 11 anos que eu trabalho na Vila Sônia. Eu tenho um espaço e onde eu aplico massagem, onde eu tenho as aulas de yoga, né? A prática de yoga, a prática de meditação, né? E o problema é que agora a gente está com essa pandemia aí, infelizmente, na quarentena, e eu estou trabalhando em casa, né? Com massagens não estou trabalhando, mas eu estou dando aula online de yoga. Aula de yoga de meditação online. E assim, pelo meu Instagram, que o pessoal vai me encontrar, né? E Você eu está já estou fazendo há qual 11 horário as aulas, anos. Dari? Oi? Quais os horários que você está fazendo as aulas? Como eu estou em casa, eu estou fazendo o horário que a pessoa tiver disponível, né? Então, eu tenho dado aula pela manhã, à tarde e à noite, 7, 8 horas da noite tenho dado Um aula. personalzinho, no caso, né? Tá sendo mais Um individual, não? personalzinho. É, Legal, legal. é. E eu também tenho uma live da academia que eu dou aula também, né? E que é a segunda-feira às 10 horas. Vocês podem falar. Ó, não, pode, é isso que eu ia falar. Lá no Esse que é Meet, legal. né? A gente precisa saber, porque que nem a ideia, eu particularmente, né, sempre quis fazer, né, até as suas aulas também, mas até por conta de horários, tal, eu nunca pude, né, não tinha essa Sim, oportunidade por conta dos eu horários tenho não baterem. problema. Eu sempre tive muita vontade de fazer, porque que nem a gente tem o mestre Rickson, né, que é um mestre bem famoso da família Gracie. Ele pratica muita meditação, ele pratica muita respiração, né? Sim. Então, assim, ele é considerado assim, um dos grandes campeões, um dos grandes exemplos dentro do jiu-jitsu. E poucas pessoas sabem que ele tem esse hábito de meditar, né, de se alongar, de fazer exercícios Sim, para o corpo, sim. né? E por isso que eu falei, eu particularmente acho muito interessante, e eu acho que quem pratica o jiu-jitsu hoje vai poder tirar algumas dúvidas e vai ver o quanto isso pode, né, quanto o yoga e a meditação pode ser muito benéfica para quem pratica, Benéfico. para quem compete e para quem pratica, né, de forma geral. No geral mesmo. Ô Dari, você falou um pouquinho de você, e aí eu queria que você falasse um pouquinho do que é o yoga para o pessoal que não sabe, né? O pessoal acha que é só um monte de alongamento, não entende que tem um fundamento, que tem uma história, né, toda por trás. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Tem sim. Yoga, ela, desde que existe o planeta, existe yoga, né? Tem registros de 10 mil anos, né? Mas que tem escrito, né? Livros, na verdade são mantras, né? Que são chamados de Vedas, né? Que você pode chamar de Vedanta, né? E isso já tem uns 7 mil anos, assim.
Daí, Patanjali, lá para uns 5.000 anos, ele conseguiu colocar tudo isso, né, nos tratados. E aí, finalmente, você pode... você tem a yoga ali para poder ler. Porque antigamente era passado de mestre a discípulo, né? E há 5.000 anos, olha só, apenas 5.000 anos, né, que Patanjali, esse sábio, conseguiu compilar e registrar a yoga para a gente, para a humanidade, né? Então, é assim, é um presente dos deuses, yoga, né? Para começar, é um presente dos deuses, é algo sagrado, né? Yoga significa unir, que é o mesmo que religião, que significa religar-se ao divino, né? Então, assim, você vai trabalhar o autoconhecimento. A primeira coisa é descobrir quem é você, né? Quem sou eu? É o ponto principal da yoga, né? E aí, através do corpo, que você vai fazer esse trabalho de mergulho, né? De mergulhar para si. Sim. Através do corpo, que é a nossa casa, que é a nossa morada, né? Que é o nosso corpo. Para isso, então, vai ter as posturas, né? Que são os asanas, que é uma palavra em sânscrito que significa assento, tá bom? Astres. Asanas. Significa Asanas, pose, asanas. Pose é um assento, entendeu? Uhum. Bom, então, aí você vai usar os asanas, né? Que são essas posturas físicas. Aliás, psicofísicas. Porque você vai trabalhar além do físico. Vai trabalhar a psique, vai trabalhar o seu emocional, espiritual, tá? E você vai... É nesse momento que você vai entrar em contato com quem você é, tá? Só que assim... Para isso é preciso paciência e permanência, né? Permanência na postura, permanência na prática, né? Ter manter postura é difícil. Literalmente, qualquer postura, seja física ou uma postura, né, de se relacionar, de forma de se relacionar, é difícil de se manter, né? Imagino que um dos propósitos é esse, aguentar, né, esse tipo de postura. Para conseguir, exatamente, para você conseguir alcançar uma postura estável, calma, assim, conseguir a permanência, você precisa trabalhar a respiração, entendeu? Uhum. É nessa parte que vai ser muito importante para o pessoal que pratica o jiu-jitsu, né? Porque você vai ter fundamental isso. Você vai ter o controle da respiração, e quando você tem o controle da respiração, você tem o controle da mente. Entendeu? Fato. No jiu-jitsu, os estrangulamentos, né? Eles cortam a circulação de ar que vai para o cérebro, né? E automaticamente, se a pessoa lá não desistir, né? Cortou o oxigênio no cérebro, a pessoa dorme, é blackout. Né? E se a pessoa tiver um bom controle, né? Um de aguentar ali a situação e outra de evitar que esse ar seja cortado de uma vez só, né? Eu acho que entra muito nessa questão, dá para aguentar bastante ali, né? Dá sim. Tem um exercício de respiração bem importante que um dia, quando a gente puder fazer um exercício, porque esses exercícios sim. Você precisa sentir ele. Não adianta você falar só nele. Não adianta você só falar de yoga. Você tem que praticar para poder sentir o benefício dela, né? E tem um exercício de respiração bem importante que ajuda muito nessa questão. Sim, a gente pode... Quando você fala em estrangulamento, me dá nervoso. É uma palavra meio... mas a sensação, principalmente de quem é novo, né, que está iniciando, é diria que quase que de afogamento, porque a pessoa quer respirar, o ar não vem, aí vem o desespero.
né? Sim. E o jiu-jitsu, só que eu acho que de uma forma um pouco mais bruta, ensina a Aham. pessoa a ter aquele domínio, né? De aguentar Sei. aquela situação. Só que eu entendo que se ela tiver um domínio sobre a respiração dela, Aham. esse domínio mental de aguentar, de, enfim, se superar para evitar de Sim. perder, né? Ele Aham. vai ser melhor para ele, né? Sim. Você sabe O que Dani, os guerreiros eles praticavam yoga justamente para isso. sim, o yoga ele é muito, literalmente ligado com a meditação, né? Sim. A, que nem na É tudo, é China, meditação, é tudo. o Tai Chi, né? Que eles fazem aqueles movimentos de Aham. conectar energia, né? Tem tudo isso. Nosso corpo, acho que ele tem muita energia e a gente não sabe canalizar isso para usufruir da melhor forma, né? Sim. Falta o Eu ia te autoconhecimento. perguntar, que acho que é uma pergunta que já vai encaixar legal agora, que é justamente os benefícios da. Só para corrigir, é do yoga, né? Não Se é você, da yoga. se tiver escrito com Y, é yoga. Mas quando você traz para o português, você escreve com I, aí é yoga. Entendi. Mas aí no caso ele leva como se fosse masculino, né? Do yoga, né? É, Ou da. se for com Y, o Aí é yoga. do. Se for com I, que você trouxe para o português, então é a yoga. Legal. Assim, a gente sabe que tem muitos benefícios, mas Tem, resumindo, né, ali os principais benefícios no geral, tá? Não para tá, quem compete, mas no geral, puder tá. falar para a gente um pouco dos benefícios. Essa questão da respiração já é praticamente tudo, né? Porque através da respiração você consegue acalmar o turbilhão da mente. Através da respiração você vai trazer mais energia vital, né? Que é saúde, longevidade. Através da respiração, quer dizer tudo, toda a prática de yoga está na respiração, né? A partir da respiração também você começa a trabalhar o autoconhecimento, não só físico, não só do seu corpo, de compreender o seu corpo, mas de si, entendeu? Sim, Tem sim. pessoas que têm muito raiva, né? Já no sistema, é da pessoa mesmo, ela já tem mais um comportamento assim de raiva. Tem pessoas não, que são pessoas mais calmas, mais pacatas, é, mais lentas, né? E tem pessoas que têm o mental muito agitado, né? Tem um mental muito agitado. Quando você pratica yoga, você começa a descobrir isso. Quem é você nessa questão, né? Sim. E aí você vai... É que me foge as palavras. Não, Desculpa. tranquilo, ao vivo é assim mesmo. É, falta de costume, né? Então, aí através da respiração que você pratica, né? Tem umas respirações específicas na prática de yoga que você vai entender quem é você nessa parte, né? Se você é uma pessoa mais raivosa, uma pessoa mais calma, mas que tem mais o elemento água para dentro de você, que é uma pessoa mais pesadona, sabe? Você vai começar a entender o seu apetite, você vai começar a entender o funcionamento de todo o seu corpo como um todo, né? Então, assim, fisicamente, tem a questão dos alongamentos, né? Tanto é que o pessoal pergunta muito, o pessoal de jiu-jitsu, que eu converso assim na academia, eles querem saber sobre o alongamento, né? É, Se é bom para o alongamento, se é bom para flexibilidade. Então, a yoga vai ser ótimo nessa questão para todos, né? De flexibilidade, de, de ter mais sim. mobilidade, né? Tem um monte de aluno meu que assim, a gente tem os alongamentos, né? Temos os Uhum. alongamentos básicos, porque a aula de jiu-jitsu, ela é 1 hora e meia, uma aula padrão, vai, entre 1 hora e 1 hora e meia. Ela é Uhum. dividida num aquecimento, aí, né, tem o aquecimento, tem a parte
física, a parte técnica, a parte Sim. da luta. Eu, pelo menos no final da aula, tenho a parte de relaxamento. Eu não coloco alongamento no começo da aula, eu sempre coloco no final. Aí a Sim. parte de relaxamento entra a questão de, né, você terminou de lutar, você está todo eufórico, né? E aí você fazer com que baixe a adrenalina e aí entra o alongamento na parte de relaxamento. Só Tá. que não é um alongamento tão profundo como eu acredito que o yoga seria, né? Meus alunos são muito preguiçosos para se alongar. Sim. Tem uns meninos novinhos que tá aí assistindo que eles são preguiçosos para se alongar. Eu até tenho uma Eu certa entendo. flexibilidade, mas Aham. eles são um pouco duros. E aí é até interessante para eles estarem escutando isso também. É. Não, é É, preciso, é importante, né? Também porque o sim, alongamento, ele vai purificar seu corpo, né? Ele funciona como uma drenagem linfática, então é preciso alongar. Pensa, você tá lá no Gil, né? E traz sim, toda essa adrenalina. Dá uma intoxicadinha no corpo, né? Daí você para, sim, acalma a respiração, dá uma alongadinha e aquilo vai drenar, vai eliminar aquilo do seu corpo. sim. Tanto é que eu sempre falo para eles, falei, vocês nunca podem sair de um treino e já ir embora direto para casa. Eu falei, vocês têm que baixar essa adrenalina, né? Porque realmente todo o estresse do dia, né? Enfim, coisas que passam na cabeça da pessoa, né, de negativas acabam saindo ali e na adrenalina, eu falo, não sai com a adrenalina ligada. Sim, Desliga e vai para porque eu acho que o pico, né, do mesmo jeito que bate o pico de adrenalina, quando desce a pessoa fica leve, sim, parece que perdeu sim, 10 quilos, vai para casa tranquilo, fica a sim. semana tranquilo, né? Olha, aí uma coisa importante da prática de yoga, né? Porque quando Sim, você pratica, você tem noção de tudo isso. Você consegue sentir exatamente quando subiu adrenalina, cortisol. Você sente. É uma coisa assim, muito, muito curiosa. Você consegue sentir esse hormônio no teu corpo e você consegue sentar, respirar e você sente aquilo baixando, sabe? É muito sim, curioso. sim. Na prática de yoga você consegue isso. Isso que você está falando vai calhar bem numa outra pergunta, que eu Aham, vou fazer depois, um pouco mais para frente. sim, Então a gente já falou um pouquinho, né, do que é o yoga, os benefícios, né? E aí, Dari, uma pergunta que fizeram e aí eu não sei se você pode afirmar, mas a pergunta que fizeram é se o yoga ele poderia ajudar, né, nas lesões. Um exemplo, tá? O atleta de jiu-jitsu, ele tá lá praticando, aí tomou uma chave de braço. Ele não, o certo seria ele no dia seguinte ou nos próximos dias ele não treinar de novo, né? Ou só fazer uma coisa que não envolve o esforço físico. E sim. aí, justamente por essa questão de concentração, de canalização e tudo mais, queria saber se isso de alguma forma poderia ajudar esse atleta ele deixar, né, de fazer ir para o yoga, por exemplo, para tentar ali se curar. Isso tem alguma forma isso é possível Eu, ajudar? eu acredito que o que vai ajudar mesmo é essa parte de, de se concentrar, de trazer a calma, né? Porque numa lesão a pessoa precisa procurar um especialista que cuide de lesões mesmo, né? Sim, sim, sim. É que É, no jiu-jitsu eles são tudo doidos. Se eles machucam, eles vão lá treinar, né? E é, eu falo para eles, não treina. Justamente talvez essa parte de concentração, de treino, talvez mas eu pudesse. entendo, a gente quer muito ficar bem e voltar pro treino, né? É, Eu já me machuquei fazendo yoga. Já machuquei um joelho, 3 meses depois eu machuquei o outro joelho, fazendo a mesma coisa. Mas por quê? É aquela vontade que a gente tem de tá treinando, de estar realizando aquilo, né? sim. E Não às tinha vezes curado, será totalmente, né? isso, exatamente. Então, o que a gente aprende quando está praticando yoga? Justamente isso, a se respeitar. Então, eu acredito que a pessoa que pratica jiu-jitsu e pratica yoga, ele vai
ter um respeito maior por si. E isso vai ajudar na recuperação, porque ele vai se respeitar, ele vai se olhar e vai falar, não, peraí, eu acho que eu exagerei. Então, em vez de ele fazer aquele exercício que não deveria estar fazendo, ele vai fazer um outro, não vai deixar de fazer alguma coisa, vai fazer, mas vai fazer algo que vai acalmar ali o que ele precisa, né? Que vai trazer a tranquilidade que ele precisa, o centramento. A próxima pergunta meio que vai calhar com o que você falou um pouco antes, tá, Dari? Mas o que acontece? No jiu-jitsu, um dos grandes problemas que os praticantes têm, tá? Desde dos mais graduados até os novinhos que entram. A gente fala que é o problema do gás. A pessoa ela não tem o gás, ela treina, num campeonato a pessoa vai fazer lá 5 até 6 lutas. No meu caso, as minhas lutas são 10 minutos. Sim. Então, tende a cada campeonato eu fazer 3, 4 lutas. Então, chega um momento que o corpo fica fadigado, mas o gás, a respiração, ela fica tão ofegante, o pulmão parece que já não trabalha direito, e isso prejudica muito o rendimento. Porque na hora que a gente vai precisar uma situação, tá? A gente vai pegar aqui para derrubar a pessoa, pegar com a mão e para jogar no chão. Não vai. Você pega na perna, mas você não traz porque você não tem mais força, né? E a gente sabe que não é só a questão da força física, também tem a questão da respiração para jogar, para derrubar. E isso é uma coisa que eu acredito que vai ser uma das perguntas que mais o pessoal vai procurar ver novamente aí no vídeo, para poder entender um pouco se o yoga teria esse poder de melhorar, né? E enfim, ou pelo menos se não resolver, mas de melhorar, né? Não, para isso sim. Né? Na questão de recuperação, assim, de lesão, eu já fico preocupada de afirmar isso para você, né? Sim. Mas com essa questão, nossa, totalmente, 100%. A pessoa ganha uma força, vigor, né? Ela tem esse controle. Para isso, com certeza, a pessoa que pratica jiu-jitsu pode procurar yoga para isso, que vai conseguir sim. Isso eu afirmo, com certeza. Legal. Eu sou um dos caras que não tem gás. Eu consigo fazer sempre uma boa luta na primeira ou na segunda, e já na terceira eu já tô morrendo no gás. A maioria das lutas que eu perdi foi por conta disso. As pessoas muito ansiosas vai ter esse problema. Imagino. Exatamente. Eu acho que até a gente pode até falar que talvez conforme a pessoa vai avançando, vai chegando próximo de uma vitória, né, ganhar um campeonato, talvez isso possa ter um peso também, né, na parte psicológica, mas também na respiração. Sim. Mas é interessante, essa pergunta ela é bem importante. Você vai ver que vai ter umas pessoas que vão te mandar mensagem. Voltando até a pergunta que você fez sobre os benefícios da prática de yoga, né? Um deles, assim, é justamente esse, por conta da ansiedade, de eliminar a ansiedade da pessoa, né? Isso é muito importante para todo mundo, né? Sim. Se preocupar com o que vai acontecer é complicado, sem antes ter acontecido, né? Pois é. Aqui, agora a gente chegou na parte da flexibilidade, mas aí você pode falar, reforçar, se for o caso. Cadê? Aqui, ó. Se o yoga ele ajudaria, né, a melhorar a flexibilidade, mas aí é um pouco mais específica, né? No caso de um adulto que nunca praticou esportes, essa pessoa conseguiria melhorar de forma significativa a flexibilidade dela? Consegue. Você tem algum exemplo, assim, de... Aí não sei se você pode falar, assim, o aluno mais velho que você já teve, que você viu que teve uma evolução grande na prática? Olha,
Eu tive um aluno que, infelizmente, ele faleceu há pouco tempo. Ele tinha 84 anos, né? Ele começou a fazer yoga comigo, ele ia fazer 70, né? E, infelizmente, ele não está aqui para contar, né? Sim, ele ficou Mas, 10 nossa, anos com você. 10 anos. Ele ganhou uma flexibilidade, até de ponta cabeça ele ficava. Eu tenho fotos dele, sabe? Muita saudade dele. Tem um aluno agora que ele tem 60 anos, também a mesma coisa. Conquistou flexibilidade, essas posturas difíceis, né? De ficar de ponta cabeça. Mas Sim, assim, o objetivo dele e de outros, quando chegaram ali, não era esse. Né? Eles estavam passando por momentos difíceis de saúde, outros com assim problema na família, né? sim, sim, sim. E aí só aconteceu, sabe? Foi um presente que eles ganharam, a flexibilidade que eles ganharam, a força que eles ganharam, essas posturas que eles conquistaram, foi um presente, porque na verdade o que eles queriam não era isso. E no final das contas, O contato, né, a atividade coletiva, né, mas exato, eles vêm e ganham um benefício extra, que é os próprios exatamente, benefícios da prática, né? exatamente. Então a flexibilidade que eles ganharam. Agora, se eles não estavam esperando por isso e conseguiram, imagine alguém que quer, que está afim, Eu estava pensando exatamente isso agora. né? Justamente, quando a pessoa ela entra com um objetivo de fato, que aquela coisa, jiu-jitsu vai te ensinar, né, no geral, a te ensinar golpes de solo, de torção, de estrangulamento. Yoga vai Sim, te ensinar a ter uma postura melhor, a ter uma respiração melhor, uma flexibilidade melhor e assim vai indo. Então, se simplesmente ela vai buscar pelo o que já fala o que é o benefício, né? Com aham, certeza vai agregar ainda mais. E você falou uma coisa interessante também, principalmente para quem já está com uma idade um pouco mais avançada, flexibilidade é muito bom, né? Eu acredito, eu entendo assim, tá? Que quanto mais flexível a pessoa menos chance ela tem de se machucar. Então, talvez ela cair no chão, né? No jiu-jitsu, uma torção que, se ela for mais flexível, ela não vai se lesionar, né? Ou ela até vai poder resistir mais, aham, sim. né? Flexibilidade Isso, é. e isso a pessoa vai levar no dia a dia, né? Não, eu ia Não, eu perguntar se entendi. você teve, tá, se você teve algum relato de algum aluno que tenha começado e parou por algum motivo e que tenha reclamado que a falta da prática, né, do yoga tenha regredido, né? Ele deixou de ter maior alongamento. Olha que incrível. A pessoa que pratica yoga, ela não perde. No primeiro dia, quando, vamos supor que você ficou você é praticante e passou 3 meses sem aparecer na sala de aula. No dia que você voltar, você é como se você não tivesse parado. Você não Interessante. perde. Assim, de início você tem aquele susto, porque está né? Na hora que você começa a respiração, todo aquele trabalho de entrega que tem, você leva um susto, você fala, nossa, tô melhor até. Só Até pra... porque a gente entra na questão que a pessoa ela vai levar o conhecimento, por mais que ela pare por algum motivo que seja, Sim, a, ela acaba não parando. não. Mas assim, é incrível a prática de yoga. É uma coisa que você não perde. Existe uma memória no teu corpo que fica registrado ali, sabe? Sim, Só praticando mesmo. Quem gosta muito de... Você conhece o Juba? conheço. Então, ele tem praticado yoga. E o Juba, ele é um bom, assim, ele é um bom atleta É, de Muay Thai. Ele também pratica Jiu-Jitsu, sim, sim. né? E eu acredito que ele, como atleta, ele deva fazer um bom uso, né, do yoga, principalmente
para a parte de flexibilidade e também de concentração, né? Ele luta, ele participa de competições de porrada, né? E ele comentou comigo que tava, tô dando esse exemplo dele, nem sei se ele vai gostar, né? De eu estar falando nele. Mas Acho que assim, vai. Eu vou até tava tentando marcar para poder fazer uma com ele também, mas... pois é, ele estava reclamando que ele estava se sentindo assim, muito enrijecido e com dores, né? E aí ele começou a fazer a prática à noite lá na academia. E eu pensei assim, poxa, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. E não acredita, ele vai de agora não, né, que nós estamos parados, mas ele virou aluno de yoga. Virou nosso aluno. Eu falo, quem pratica arte marcial que nunca praticou, se praticar uma vez, vai querer fazer sempre que der, sempre. Que nem eu falei, eu sempre tive essa curiosidade e não tive tempo de conseguir conciliar. Talvez agora com essa volta da pandemia, assim, terminar tudo, a gente consiga marcar. Não, assim como as artes marciais têm os preceitos, né? Toda arte marcial tem um preceito, né? Sim. Yoga também tem esses preceitos, né? De ter uma vida reta, de não mentir, não ferir a pessoa, sabe? Yoga também tem esses preceitos. A pessoa não vai chegar numa sala de yoga e só fazer alongamento, só fazer força. Também tem essa parte, né? A parte filosófica, né? Filosófica. É a parte que aquela coisa é a filosofia de vida, né, no caso. Sim, exatamente. Yoga também tem. Tem Pilates, o Joseph Pilates, ele era praticante de yoga, né? Então, mas aí o Pilates, eu cheguei a pesquisar um pouco. Mas aí o Pilates, ele já é mais uma reprogramação postural, né? Já é uma atividade... Isso envolve outras coisas, porque envolve aparelhagem, sim, não só... Né, eu acho que ele mesclou um pouco, né? Sim, e hoje também tem algumas práticas de yoga que tem umas cordas, que tem uns bloquinhos, umas cadeiras, tal. Mas é de hoje, é da modernidade, né? A prática, a linha de yoga que eu trabalho é Hatha Yoga, que é a básica, né? De onde tudo saiu, assim. Né? Então, nós não usamos esses tijolinhos. Os apetrechos, né? Mas nada contra, eu acho ótimo, eu acho muito bom, eu gosto, acho gostoso usar esses objetos, né? Mas na Hatha Yoga não, é postura, os asanas. É você e você mesmo. Respiração, nós trabalhamos a abstração dos pensamentos, que é Pratyahara, nós trabalhamos Dhyana, que é a meditação, né? Sim. Agora que você falou disso, a gente vai entrar nesse assunto, na questão da meditação. Né? Eu queria que você também contasse um pouco assim, o que é. Né? É lógico que talvez a gente não vai poder fazer nenhum exemplo, até por conta do tempo, né? A gente pode marcar isso depois, mas tipo, o que é a meditação? Né? É só fechar o olho e pensar em nada? Ou pensar em algo específico? Como que funciona? Bom, tem vários tipos de meditação. Nós podemos chamar a meditação de uma ferramenta, né? Então, existem várias ferramentas para a meditação, né? Então, tem música, tem números, cores, mandalas, mantras, yantras, tem várias ferramentas para a meditação. Mas a meditação é estar consciente, é trazer a sua atenção plena para o aqui e agora, entendeu? Se você estiver fazendo uma caminhada com total atenção no momento presente, é meditação. Se você estiver dirigindo o seu carro com total atenção aqui e agora, no que você está fazendo, é meditação. Entendeu? Você está lendo um livro com total atenção naquilo. Então, meditar é estar integrado no aqui e agora. É fácil, é difícil.
Mas ao mesmo tempo é muito simples, porque você não precisa de nada. Você só precisa de ter a sua vontade, a sua boa vontade de estar presente, né? Sim. Consciente no aqui e agora. É que a nossa cabeça, que nem a gente pode estar, seria o exemplo de dirigir. Sim. Né? A gente tá lá, tendo atenção, olhando o retrovisor, né? Fazendo as Sim. coisas para segurança e continuar dirigindo. Só que Tá. aí a gente, né, tem uma música no carro, aí tem gente buzinando e gritando lá no outro lado da rua, né? Tem. Então, assim, existem muitas coisas que podem tirar a atenção e quebrar essa concentração, né? Tá. Eu ia fazer uma analogia com o jiu-jitsu. No jiu-jitsu acontece muito essa situação. O atleta tá lá lutando, ele tá concentrado, Uhum. né? Se você pegar uma luta, qualquer luta que você jogar aí no YouTube, você vai ver que sempre os atletas ficam na ponta do tatame, ficam lá pulando, olhando pro nada, com fone de ouvido, aqui assim, olho fechado. Outros ajoelham lá e fica de olho fechado. Quem olha fala, esse cara tá focado, esse cara tá, né, determinado Uhum. ali, não tem nada vai quebrar a concentração dele. Só Sim. que chega no meio da luta, algumas coisas ali podem tirar essa concentração, né, essa quebra. Eu acho que aí o que eu tô falando assim já não entra a parte da meditação, que acho que meditação é você né, sentar, parar. Não. Não é Aí, ó, isso. é isso, né? Meditação. Olha, uma coisa que eu sempre falo. Dê atenção ao barulho. Por exemplo, agora, olha, vamos um exemplo de meditação. Inspira profundo. Inspira. Relaxa os ombros, solta os ombros. Nesse momento, você está olhando para o celular, para o computador, não sei, né? Você me vê, você vê você mesmo. Inspira. Inspira. Relaxa as costas, solta o queixo. Você está me ouvindo? Você está me Tô. ouvindo, né? Você sente o gosto na boca? O cheiro da sala. Relaxa lá na altura do umbigo, na altura do estômago. Solta o peito, solta os ombros, sinta suas orelhas. Olha para o celular, para mim, para os meus gestos, para você mesmo. Inspira de novo. Esvazia. Sinta o gosto na boca, sinta o cheiro. Coração pulsando. Entendeu? Isso é meditação. Então, assim, você precisa dar atenção ao ambiente quando você está meditando. Então, por exemplo, se você está lutando Gil e você está com atenção no cara que gritou, no cara que bateu no tatame, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque você tem que estar acordado. Você tem que estar aqui. Sim. Muitas vezes é muito melhor a prática de yoga toda, tanto durante os asanas, as posturas, exercício de respiração e meditação de olhos abertos. Entendeu? Olhando os amigos, os objetos, ouvindo o barulho da rua, carro. É isso que vai te trazer o seu centramento, é isso que vai te trazer o equilíbrio. Os exercícios de equilíbrio, eu coloco às vezes músicas diferentes, ou então eu começo a bater coisinhas, um maracá, sabe? Uhum. Que é para a pessoa vir para agora. Agora, quando a pessoa fica tentando não ouvir nada, estar em silêncio, é muito pior. Vira uma briga interna horrível. Exatamente. Isso tem um momento também no jiu-jitsu que a gente para, né? Que nem eu falei no final da aula, o relaxamento. Uhum. Mas no final da aula a gente não, a gente tem o costume também, eu no caso, né, de não deixar só o silêncio. Sim. Né? Então a gente fica falando, fala, olha, respira, relaxa,
né? Vocês vão para casa, vocês vão descansar, vão ter um bom dia. Sim. Aí a gente começa a parte de usar, né, isso como... Aí entra a parte do alongamento, né, que a gente tinha Sim. mencionado. Mas só isso daqui que a gente fez, só isso eu já me senti bem melhor, assim. Eu senti, lógico que deu para sentir um bem-estar. Sim. Né? Você falou, sentir, principalmente quando chegou para a parte de você sentir, né, o coração pulsando aqui, é gostoso, dá para realmente você sentir. Lógico que eu não tenho domínio, acho que ainda de fazer isso, né? A gente fica mas muito... você percebeu que você está sentado, conversando comigo, com toda a atenção aí nas coisas, nas perguntas, e mesmo assim você conseguiu um centramento, não é? Sim, sim. Isso é sensacional. Espero que meus alunos estejam aproveitando e a galera aí também que está assistindo. Um monte de gente já entrou, saiu, tá? É normal. Uhum. É normal, mas um monte de gente vai ver isso aí. Libertador, viu, Cláudio? Você não acha que é libertador você saber que você pode praticar meditação sem precisar dessas regras de ficar sentado no silêncio? Sim, porque aí eu acho que essa inclusive vai entrar, né, nessa pergunta que eu ia fazer. Porque a pergunta que eu ia comentar é assim, se existia algum tipo de meditação, né, que poderia ser usada no decorrer do dia. Então, a gente tinha comentado do exemplo, a pessoa teve lá um estresse no trabalho. Isso que a gente fez agora, não sei, vou dar um exemplo, tá? A pessoa tá tendo lá um dia ruim, o chefe tá reclamando. Talvez, ou na própria cadeira dela, né? Ou se ela tiver a possibilidade de não ficar tão próxima do chefe, né? Mas na própria cadeira dela, ela parar, respirar, dar aquele tempo para ela entender, que nem você falou, o que está acontecendo, onde ela está, o que ela está fazendo, né? O que ela tem que fazer. Isso aí é sensacional. Espero que quem esteja assistindo, cara, utilize isso e depois venha mandar mensagem para falar como foi. Sim. Eu vou usar, eu com certeza vou usar. Essa pergunta tá respondida. Que ótimo. Né, que a gente ia fazer. Você viu? É preciso praticar para sentir, né? Sim, porque inclusive essa pergunta seria isso, se existia alguma técnica e, aliás, se seria possível, né, fazer a meditação nesses momentos e se tinha alguma técnica para retomada do controle. Então, isso daí foi... Isso daí já é tudo. É isso que eu falo, foi sensacional essa resposta. Deixa eu ver essa daqui. Eu acho que vai ser a mesma coisa, mas se você quiser pode repetir, tá? No caso, assim, você daria alguma dica sobre meditação para um atleta de jiu-jitsu que está prestes a entrar na área de combate? Ele está ali, já está com aquela adrenalina a 1000, né? E está ali perto para poder entrar no combate e querer a vitória. Ele está com sangue no olho, como eles falam, né? Tem vários tipos de exercício de respiração que nós fazemos, né? Mas no momento de emergência, parou, sentado ou em pé, sei lá, parou ali, traz atenção para o aqui e agora, sinta a respiração, traz atenção para todos os seus sentidos, né? Tudo alerta ali. Isso já é tudo. É uma meditação completa. Eu costumo falar para eles, né, para os meus alunos, e eu acredito que outros professores falam isso também para os alunos deles. Uhum. Eu falo, quando você entra no tatame, é só você e o cara. Então, assim, quem está assistindo, está lá assistindo. Então vai ter gente na torcida do adversário, né, vai ter gente na sua torcida, que a torcida, ela tem a função de te empurrar, ela quer te colocar para frente. E às vezes você está numa situação tão ruim que não é um momento de você fazer alguma coisa ali, um momento talvez de você esperar o adversário se movimentar para você criar uma abertura, jogar no erro do adversário, né? A gente fala muito disso. E tem essa situação também da torcida do adversário, às vezes fica falando, pega ele, finaliza ele, ele tá parado, não tá fazendo nada. Então, eu sempre falo muito isso para eles, eu falo, olha, tá no tatame, é você e o adversário.
eu, né, no caso estou de fora, estou orientando porque eu tenho uma visão maior e melhor ali de fora do que dá para fazer. Mas se Sim, eu sentir que você está concentrado na luta, que você está dominando a situação, você não tem que ficar dando ouvido para quem está do lado de fora. Se a situação é ruim, né, pensa, analisa e executa. sim. É mais ou menos isso que a gente passa. E é legal fazer essa correlação porque a gente tem a parte da experiência, de ter participado de muitas competições e disso ter funcionado. Mas essa Sim. outra parte que o yoga apresenta, principalmente para quem está começando, é muito importante, caso se eles tivessem esse conhecimento antes, é que eles iam entrar muito mais preparados. A evolução deles ali em combate, principalmente, ia ser muito mais rápida. Vai sim. Eu tenho muitos relatos, assim, de pessoas que passaram em provas difíceis, de pessoas até numa queda, de conseguir se salvar numa queda, sabe? Caiu e conseguiu levantar rápido, porque estava centrado, sabe? Estava consciente, estava no momento presente, assim. Eu mesmo já. É quem eu falei, eu não sou um praticante de jogo, mas eu sempre tive a curiosidade, né? E fui buscar o máximo de conhecimento que eu podia sem a prática, mas vendo Sim. algum vídeo, lendo. Uhum. E só que com o jiu-jitsu você demora um certo tempo para você adquirir esse tipo de concentração, né? Eu Sim, mesmo já sofri um acidente, né? A gente fala muito também da memória muscular. Então sim. você executa, né? O jiu-jitsu é assim, a repetição. O mais chato do jiu-jitsu é a repetição. Você tem que repetir muito para você aprender, né, de fato a executar, porque na hora ali você precisa ter uma certa velocidade. Se não adianta nada você pensar muito rápido e seu corpo ele não conseguir te acompanhar, né? Entendi. E eu particularmente, né, tive um acidente, a moto, tava de moto, minha moto ela quebrou todinha e no caso eu não saí com nenhum arranhão, né? Uhum. Eu acho que eu voei mais ou menos quase 2 metros, né? Dei um Nossa. rolamento. Meu capacete não arranhou também, né? Porque eu dei um rolamento, não bati a cabeça por conta do rolamento, foi certinho. Pra falar, a única escoriação que eu tive foi só um arranhadinho na mão, assim, mas a minha moto deu PT. Nossa. Mas aí, eu falo que, assim, tinha um anjo lá me protegendo, né? Com certeza, mas ali o fato também da prática de rolamento, enfim, Sim. Te ajudou. ajudou. E eu tava prestando, e assim, não é uma coisa que eu tava esperando, né? Não foi culpa minha, a pessoa do nada saiu e me pegou, mas eu consegui de alguma forma ali, talvez por conta da memória muscular, da concentração, porque a gente vive, assim, na nossa cabeça o digital o tempo inteiro, Sim. né? Então, eu acho que essa coisa de estar preparado que o treino traz pra gente, né, ajudou nessa parte. Nossa, com Ah, certeza. outra pergunta sobre meditação, Darren. Essa daqui é um pouco Essa daqui é um pouco parecida. No caso ali a gente falou sobre a parte de quando ele está prestes a entrar. Mas Tá. falando de antes, o atleta está se preparando, né? Normalmente eles se preparam durante 3 meses, mas aí vamos colocar ali num período próximo da competição, uma semana, que é a semana Sim. onde eles ficam mais nervosos, eles ficam Hum. é, muito ansiosos. E isso a gente sabe que prejudica muito, muito. Tanto com a Uhum. perda de peso, às vezes o Sim. atleta precisa perder 1 quilinho e não consegue, ou o inverso, ele não pode perder peso, ele fica perdendo peso, isso causa um desgaste nele. Sim. E se essa parte da meditação, e o yoga também no geral, se Uhum. existe alguma coisa que ele pode fazer ali para essa pré-competição. Eu acho que só a prática já vai ajudar, né? Não vai ter algo assim específico. Ele pode escolher um exercício. Normalmente a gente sempre tem um exercício de respiração ou um asana que a gente gosta mais de fazer, né? E Sim, que aí, traz um maior conforto para a pessoa, no caso. isso é. Mas assim, não tem nada específico assim. Só a prática, se ele for um praticante de yoga, ele já vai estar
bem cuidada, sabe? Sim, mas isso que você falou pode servir como uma ferramenta. A pessoa fazer, né, uma asana que ela goste. Então, ela pode criar um hábito de uma semana antes da competição, ela fazer, né, fazer aquela respiração, aquele alongamento específico, né? E aí, por exemplo, no dia do campeonato, antes da luta, ele colocar uma outra respiração. Talvez isso também pode trazer uma certa confiança mental até para ele, né? De achar. Porque tem vários tipos de exercício de respiração, exercícios de equilíbrio, né? Tem Sim. vários. Então ele pode escolher um daqueles que ele gosta e colocar para ele. E a pessoa que pratica yoga, tanto quanto for para uma competição ou depois, pós a competição, ele já vai ter uma forma diferente de encarar a vida. O praticante de yoga, ele encara a vida de outra forma, né? Mais leve. Ele tem um contentamento, em qualquer situação da vida, existe um contentamento, porque ele sabe que tudo que acontece é para o melhor, né? Sim. O praticante de yoga, ele tem isso nele. Dari, tô dando uma olhada aqui para ver se alguém fez uma pergunta. Tá. O Vinícius, ele é um ex-aluno meu. Ele perguntou se as aulas que você está dando é pelo Instagram, pelo seu Instagram, né? Mas o da academia é pelo Instagram. A academia pelo Instagram. O meu eu tô... Pelo seu... É particular, ou Zoom, ou sim, WhatsApp. Mas as aulas do Instagram a pessoa pode acompanhar também? Ela consegue, né? Se ela acessar. Sim, legal. É o Insta da Academia Movit, galera. Quem mais? Quem tá aqui? A Mari. A Aline. Tá tudo bem, Aline? Mandou um beijo. O pessoal mandando um monte de mensagem aqui. Quem mais? A Cida, Aninha. Bastante gente, Dari. Que legal. Um monte de gente. O pessoal mandou mais aqui carinha, beijinhos, mãozinha. O pessoal acabou não mandando tanta pergunta. O pessoal dando tchauzinho. Que fofo. Dari, tinha bastante gente acompanhando. Assim, eu acabei não formulando mais perguntas. Né? Acredito que agora a gente entraria mais num campo, talvez, prático, mas que a gente pode marcar, talvez, não sei se depende da sua disponibilidade, não agora também, né? Que você está dando as suas aulas também, né? Sim. A gente pode marcar alguma coisa para mostrar ao pessoal um pouco da prática, nem só essa parte de relaxamento, de meditação, enfim, né? Que você passou, isso daí foi sensacional. Dari, só queria perguntar para o pessoal que está aí, alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta para poder fazer? O momento é agora, galera. Já está quase acabando. A gente tem mais 4 minutinhos só. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, o momento é agora. Se não, eu vou passar a palavra para a Dari e fazer as considerações dela. Vou dar aqui mais 10 segundinhos para vocês. Estou vendo aqui se alguém mandou no campo de perguntas. Dari, você vai ver que muitas perguntas vão surgir depois, porque esse vídeo eu vou compartilhar ele no meu canal do YouTube, que é o canal dedicado ao projeto social que eu dou aula, né? E também pro pessoal que é do jiu-jitsu, né? Mas principalmente ali para poder mostrar um pouco do trabalho do projeto. A gente está fechado, né? Por conta da situação. Pois é. Mas eu acredito que tudo que a gente conversou aqui vai ajudar muitas pessoas a enxergar de uma forma diferente, para quem já faz os dois, e enxergar de uma forma diferente, principalmente para quem é o praticante de jiu-jitsu e tem a possibilidade de praticar o yoga, a meditação, enfim. Eu acredito que essas pessoas vão ter uma visão um pouco diferente. Talvez, como eu falei, a gente entraria mais na parte do campo
prático agora, né? Mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Dari, Sim. deixa a palavra com você para fazer as considerações finais e aí depois eu faço o encerramento. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou contente e fiquei um pouquinho nervosa no começo também, né? Mas assim, bom, o que eu tenho a dizer é que para você conhecer yoga, você precisa praticar yoga, né? Para poder sentir o que é realmente. Não é só questão física, né? Ali nós também trabalhamos o nosso emocional, o espiritual. Você se torna uma pessoa livre de dogmas, né? Que isso para mim é maravilhoso. Você ter liberdade de crer na vida, em Deus, em quem você quiser, sem aquela coisa Sim. de, né? Imposto. E é isso. É isso. Se quiser conhecer, você tem aí meu Instagram, né? Que você já divulgou pro pessoal. E eu tô à disposição. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta durante a semana. Não, Tá? beleza. Eu espero que o pessoal me mande mensagens ou que mande mensagem para você também, né? E eu que agradeço pela sua disponibilidade, né? Foi, acho que até um pouco em cima, assim, né? A gente tinha... O Bernardo me passou o seu contato, que eu não tinha. Um beijo pro Bernardo, ele é um fofo. O Bernardo me ajuda demais. Ele que me ajuda a fazer a gestão da página do projeto. Poxa, que né? bacana. E aí eu lembrei, né, que ele tinha o seu contato, que ele sempre fala que gosta muito de você. E até pela experiência que ele teve também com o yoga. Então, foi um aluno que praticou e usei como exemplo, porque Bernardo, ele é um menino muito tranquilo, né? Ele é tranquilo para conversar. Você só não pode falar de política com ele, mas de qualquer outra ele fica coisa... vermelho. Ele empelota. Mas, Dari, obrigado, tá? Obrigado mesmo por você ter aceitado. Acredito que realmente vai ser um conteúdo que muitas pessoas vão ver e vão poder tirar um pouco da dúvida, né? Do que é o yoga e realmente do que pode agregar ali para quem pratica jiu-jitsu, arte marcial em geral, tá? E é isso. Obrigado de novo. Até uma próxima oportunidade, tá? Tá bom, conte comigo. Obrigada. Obrigado. Valeu, galera. Beijo.